O dano a dar a volta, aquilo com marcha atrás é fácil. Usaste a marcha atrás? Marcha atrás, marcha à frente. E marcha à frente, pois, mas aqui é marcha à frente sim, marcha atrás é com os pés. Mas seja como for, é bastante fácil fazer a voltinha aqui com a RT. Afinal, vou continuar aqui a gravar, tenho bateria, enquanto ela não congela, não é? Estamos sempre na iminência se a GoPro decide congelar ou não. O Dano teve-me ali a dar uns conselhos, ele tem a GoPro 12 e a GoPro 9. Pá, e ele nunca teve estes episódios que eu tenho de congelar a câmera, pá, ou não ligar. Eu não sei se isto é um problema da 10, é exclusivo da 10. Sei que não é exclusivo, que há outras que fazem isso. Pá, o Ruben FZ, eu de companheiro a qual eu mando um abraço, mandou-me umas baterias para eu comprar e eu vou-lhe perguntar se realmente com essas baterias da Telecine, salvo eu, o problema fica resolvido, porque pá, isto está a me irritar. Eu vinha ali com ele de São Jacinto, queria começar a gravar, nada. Tentei carregar nos dois botões ao mesmo tempo e nada na mesma. Não é? Tive realmente que parar a moto, tirar a câmera, tirar o Media Mode, tirar a bateria, voltar a colocar a bateria e pronto, ela aí começou a gravar. Epá, é uma chatice brutal, estou farto disto, a sério, estou mesmo farto. Epá, tenho andado aí a ver montes de câmaras, vocês imaginam, há malta que me desaconselha totalmente as 360, há outros que dizem que é a câmera ideal porque grava para todos os lados, mas o meu problema com a 360, como eu já disse no vídeo anterior que vocês podem ver aí no canal, tem a ver com onde é que eu vou colocar a 360, né? Porque esta moto não tem barras de proteção, como tem por exemplo as Tenerés ou a 800 do Faria Dias, e aí é fácil realmente colocar o self-stick, digamos, para fazer imagens realmente brutais. Eu aqui até estive ali cuidando a falar onde é que poderia colocar, tenho aqui atrás, né? Os pega-mãos, vamos falar assim, que é realmente um sítio muito bom, mas para ter a imagem de trás, para ter a imagem a filmar da frente para trás, só tenho aqui o tal sítio onde os faróis estão presos, que eu não sei se seria suficiente para segurar o self-stick. Tenho que experimentar, tenho aí um companheiro que vai me emprestar um self-stick para eu experimentar, a ver se realmente consigo usar uma 360. Pá, aqui era onde da outra vez estavam aqui malta a fazer kitesurf, brutal. Hoje por acaso está bastante vento, mas não está aqui ninguém. Por isso, companheiros, eu ainda vou tomar a decisão final, tenho mesmo que experimentar a questão da localização do self-stick, se é a 360 não. Aqui o João aconselha-me a GoPro, porque é verdade que a GoPro do ponto de vista de qualidade de imagem e de som é realmente brutal. Eu tenho aqui o sistema, vamos dar aqui a voltinha, eu tenho aqui o sistema de... Ora, cá está. Exato. Estas motos, Pedro, não são de off-road. A tua é, mas as nossas não são de off-road. E então, como eu estava a dizer, a GoPro tem realmente vantagens brutais do ponto de vista de qualidade de som e imagem. Se eu conseguir resolver este tema do congelamento ou de não ligar, se estiver realmente relacionado só com o tema das baterias, eu fico com a GoPro, obviamente. Se não conseguir resolver esse tema, epá, estou muito indeciso entre realmente uma 360, embora aí teria que usar na mesma opção aqui da a DJI, a Osmo 4, pá, dizem que é realmente uma moto, uma câmara, aliás, espetacular. E tenho visto muitos, como disse no vídeo anterior, muitos motovloggers a mudar para essa câmera, que é muito versátil.
e realmente dá para ligar com os DJI, os microfones, embora isso é outro investimento, e como vocês sabem, o canal ainda não me paga para fazer investimentos desse tipo, nem qualquer tipo, isto é só por prazer que eu faço os vídeos. O YouTube, apesar de eu já lá ter um dinheiro, ainda não fez nenhum pagamento. Depois, relativamente à Ace Pro, epá, estive a ver uma série de vídeos e realmente o pessoal começa a dizer que aquilo poderia ser bem melhor. A nível de qualidade da imagem parece que bem, o som, mas acho que corta um bocado a imagem, e a questão de mudar de marca obriga-me a mudar também de microfone, não é? A 360 tem que fazer uma edição específica, eu não tenho assim tanto tempo para isso, não é? Claro que a solução da GoPro seria mais fácil. A 12, segundo diz aqui o João e segundo o Pedro, Backer Live, que nunca tiveram problemas com elas. Quem tem aí 12, pessoal, digam-me se já alguma vez tiveram esta questão de não ligar ou de congelar. Porque se realmente esse problema estiver resolvido, não é? Eu não vou estar a trocar só por trocar. E se realmente aquelas baterias da Telecine me ajudarem a resolver o problema do congelamento, eu mantenho-me na GoPro, porque tirando esse fator, tenho que admitir que a GoPro é verdadeiramente espetacular, a nível de estabilização, qualidade de imagem, facilidade de edição, o som, é realmente uma câmera bastante completa. Ok, companheiros, digam aí, de vossa justiça, quem tem essas câmaras 12, Osmo 4 ou a Insta360, entre se há essa diferença entre a X3 e a X4 é assim tão grande. Tenho visto vídeos de malta a dizer que não, que as câmaras são muito parecidas uma com a outra e que não vale a pena fazer esse upgrade. Mas eu a Ace Pro, qual será então a câmera ideal para finalizar aí a minha decisão para eu comprar? GoPro 12, DJI Osmo 4, Insta Ace Pro, qual dessas câmaras é que eu devo comprar? Ok? Metam aí nos comentários a vossa opinião. Eu, antes de tomar a decisão, quero realmente ter a certeza absoluta que estou a comprar a câmara adequada para o meu canal. Porque é para vocês, eu compro essa câmara para termos qualidade de imagem, qualidade de som. Este canal existe, como eu já vos disse, porque eu gosto e adoro fazer passeios de moto e ao mesmo tempo filmar, mas também por vocês. Por isso, subscrevam aí o canal, deixem aí o vosso like e, acima de tudo, os vossos comentários relativamente à câmara. Qual é a câmara ideal que eu devo comprar? Ok, companheiros? Este vídeo é rapidinho, feito aqui num passeio espetacular com o meu grande amigo Dando. Vejam aí o canal dele, subscrevam. Ele vai ter agora a sua aventura espetacular pela América, pela Route 66, e nós vamos acompanhar isso juntamente com o Pedro, Biker Life, tem o vosso apoio. Como é lógico, eles vão se divertir, mas também vão trazer conteúdo certamente divertido aqui para o YouTube, para os seus canais. Ok, companheiros? Por isso, vamos fechar aqui o vídeo. Cá vem a Goldwing na sua espetacular figura, e um grande abraço, boas curvas, até ao próximo vídeo. Vamos voltar a passar aqui na Ponte da Varela e depois rumo a almoçar com as nossas famílias, porque, como eu já disse num vídeo que tenho aí no canal, que vocês podem ver, há tempo para tudo. Há tempo para andar de moto, há tempo para estar com a família, com os amigos,
Nós temos é que sair do sofá, vir para outros sofás, nomeadamente estes dois que temos aqui, a Goldwing e a IRT, super confortáveis, desfrutar destas paisagens espetaculares que o nosso país nos oferece, mas se for no nosso é espetacular, se for noutros países é também, o importante é a gente rolar. Olhem só para este sítio, muito fixe. E agora sim, termino ali a Ponta Varela, ali ao fundo, vamos passar novamente pela parede dos espiões, grande abraço aí ao Outsider e até ao próximo vídeo, companheiros. Como podem ver aqui, duas grandes motos andam nestas estradinhas sem qualquer tipo de problema e com muito conforto. Estes cenários são realmente brutais. Um grande abraço, boas curvas e até ao próximo vídeo. E já agora, se alguns de vocês quiserem contribuir para a nova câmara, estou quase como o Mr. Maia, estejam à vontade, metam aí nos comentários, se quiserem ajudar, estejam à vontade, que eu passo-vos aí o meu nível. Estou a brincar, companheiros. Como é lógico, eu irei comprar a câmara assim que decidir qual delas é que vai ser. Ok, companheiros, mais uma vez terminamos, e agora mesmo sim, aqui na Ponta Varela. Um grande abraço aqui os ciclistas. Eles a ser filmados, elas gostaram mais do que eles. Acho que foi uma maneira muito gira de terminar aqui o vídeo. Ok, companheiros, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Que cenário!